Olá, esse vídeo eu quero dedicar aos meus alunos que em sala de aula, alguns, né, não todos, disseram que eu não deveria ler a Bíblia em aula ou comentar a Bíblia. Eu quero dizer que eu não posso deixar de abrir mão da capacidade que cada indivíduo tem de refletir. Eu não gosto da ideia de que alguém pense por mim. Eu tenho observado, inclusive, que muitos alunos de 12, 13 anos já demonstram uma intolerância muito grande e usando como base aquilo que ouvem nos seus templos, nas suas religiões, ouvem dos seus líderes religiosos. Quando eu tratei, por exemplo, dos orixás, muitos se negaram a participar da aula. Eles disseram que orixás eram coisas do demônio, de que era uma religião que eles nem queriam escutar. Ora, provavelmente eles não estudaram, não se interessaram em saber mais sobre, por exemplo, as religiões afro-brasileiras. As origens dos orixás e a sua incorporação na nossa vida religiosa brasileira, ela é muito interessante, muito bonita. Se diz que os orixás foram na África, e a África era cheia de tribos, não havia um único povo governando o continente africano, e, portanto havia milhares de tribos. Cada tribo tinha seus líderes. E a ideia de orixá é a ideia de líderes, homens e mulheres, que por seus grandes feitos, suas grandes realizações, eles ficaram eternizados na mente dos seus descendentes. Ora, o que se dá para ver aí, claramente, é que a ideia de Deus, e a ideia de Deus com forma humana, partiu nos povos antigos de homens e mulheres que se destacaram da maioria, quer dizer, que se sobressaíram à multidão. Chegando no Brasil, infelizmente como escravos, comercializados, né, entre tribos africanas vencedoras de guerras e os portugueses e seus navios, os escravos africanos eles tiveram que esconder a sua religião para não serem torturados por praticá-las. Sob o ponto de vista do homem europeu, aquilo era uma magia, algo demoníaco, e eles só conseguiam se manifestar e exercer sua religião na medida em que a identificaram com os santos católicos. Ora, há uma diferença fundamental. Orixás são deuses, são seres imortais que governam forças da natureza, que são portadores de sabedoria, que interagem com os seres humanos. E, em determinado momento, não houve outra alternativa a não ser identificá-los com os santos da Igreja Católica, que não são deuses, são homens, que têm um certo grau de bondade, né? E que, segundo a religião católica, são capazes de conceder milagres, né? Ou intervir junto a Deus. Mas eles não são deuses, né? Eu gosto muito da ideia de questionar as coisas. Por exemplo, as religiões hoje questionam e criticam a homossexualidade. E são rápidas em lembrar Sodoma e Gomorra, que Deus puniu os homens por estarem praticando atos sexuais contrários à norma, né? Homem e homem e mulher para ter filhos. Por outro lado, há passagens da Bíblia que elas não são praticadas. Por exemplo, depois que as águas do dilúvio baixaram, Deus conversou com Noé e disse para ele que ele não deveria comer mais carne vermelha. Então, o que eu mostro para meus alunos não é que a Bíblia está errada, mas que os homens, especialmente os líderes religiosos, pinçam da Bíblia certas passagens que lhe interessam. Ainda sobre a questão da sexualidade, me espanta que as religiões sejam aquele grupo social que mais se opõe. Por quê? Porque o amor tem muito a ver com união de espíritos e não de corpo. Não é a alma que as religiões querem salvar. Se você tem duas almas que querem estar próximas, que importa os genitais, que importa o corpo ao qual, segundo a religião, essas almas estariam ligadas. Eu queria voltar à questão se é possível conciliar a crença da
aqueles que acreditam num Deus e aqui é a crença ou a descrença em Deus, ou a crença daqueles que são ateus. Eu, quando era adolescente, acreditava no ateísmo, achava que a religião fosse uma invenção humana, de alguns humanos para controlar outros. Voltaire tem um lado bastante irônico, ele é um filósofo do século XVI, ele diz que as religiões surgiram quando o primeiro esperto encontrou o primeiro idiota. Acho que esse é um pensamento muito simples. Acho que São Tomás de Aquino, nós vimos no vídeo anterior, ele mostrou que sim, é preciso um ser eterno que produza tudo que existe de temporário neste nosso mundo. Mas também no vídeo eu mostrei Orígenes, que diz que não é possível existir um Deus sem existir mundo. Porque em determinado momento esse Deus ele não seria tão onipotente, né, e só se tornaria onipotente quando ele tivesse um mundo sobre o qual exercer seu poder. Bom, daí se segue que Deus e o mundo são coeternos. E não haveria uma criação de um mundo por um Deus. A forma como eu resolvo essa questão é de que me parece, e não estou sozinho, de que o universo e Deus são a mesma coisa. O que separaria Deus do universo vazio não faz sentido. Acho linda a etimologia da palavra matéria. Matéria vem do latim mater, que quer dizer mãe. A matéria é a mãe da vida. Deve haver na matéria uma divindade, uma capacidade de produzir vida. Ela não pode ser tão inerte. Não faz sentido também pensar como a ciência pensa que nós, seres conscientes, viemos de minerais, de pedaços, né, de minerais, de átomos que se ligam. Porque deve haver vida nessas pequenas porções de matéria. O budismo acredita muito nisso, né? Tudo é vivo. Não haveria por que não ver vida, até mesmo naquilo que é inorgânico, mineral. Uma outra questão que me chama a atenção bom, primeiro a ideia de se Deus e o universo são a mesma coisa. Não faria sentido pensar que Deus é um velhinho bondoso, barbudo, sentado num trono. Até porque há muitas passagens da Bíblia católica onde Deus manda matar os inimigos e só deixar vivos os animais, para que deles os hebreus pudessem se alimentar. Ora, não me parece que seja um velhinho tão bom. A ideia de um Deus e o universo como identificados como uma mesma coisa foi muito debatida ao longo da história da filosofia. Santo Agostinho se questiona, né? Pisaríamos em Deus se Deus fosse tudo, se fosse o chão, estaríamos pisando em Deus. Schopenhauer, no século XX, início do século XX, ele questiona, e o argumento que ele usa é muito forte, se a ideia de um panteísmo fosse válida, diz ele, por que Deus se tornaria milhões de escravos torturados, né? Submetidos a trabalhos que os levariam em pouco tempo à morte? Por que Deus se transformaria em 6 milhões de judeus nos campos de concentração? Por que ele faria isso com ele mesmo, né? São argumentos muito interessantes. A resposta que eu tenho a oferecer, não me parece ser a resposta assim definitiva, é de que há uma coisa que Deus não pode: morrer. Talvez essa experiência da morte seja algo que ele quisesse experimentar, na medida em que ele, não sei por que meios, se fragmenta em trilhões ou zilhões de átomos e então cria este mundo aqui que nós estamos vivendo.